A grande aventura das neurociências no norte de Portugal começou em 1939 com a chegada de Quirino de Andrade ao Porto. Ainda hoje, todos os profissionais de saúde do país, particularmente os da Cidade Invicta e muito em especial no Hospital de Santo António, honram o seu legado. Qual é a história da cadeira? Desta! Esta era a cadeira onde o patrão se sentava. O patrão era o Dr. Quirino de Andrade. Havia aqui por baixo, mais ou menos por este sítio, havia a biblioteca, uma mesa retangular, na ponta da qual estava o Dr. Quirino de Andrade sentado. Às 8h30 da manhã, tinha em frente à cadeira e em frente dele tinha a mesa. Em cima da mesa estava uma folha de ponto com os nomes das pessoas que tinham que assinar. Neurociências. Do Porto para o mundo. Sente-se confortavelmente numa cadeira, à semelhança do Dr. Quirino de Andrade. Vai conhecer uma história onde os protagonistas andaram sempre à frente do seu tempo. A neurologia no Porto, e no norte de Portugal, foi muito débil até à chegada do Dr. Quirino ao Porto em 1939. No início do século, alguns psiquiatras interessavam-se pela neurologia, mas como uma matéria um pouco marginal, um pouco secundária, e com a ida de Júlio de Matos para Lisboa e a morte de Magalhães de Lemos, a neurologia praticamente acabou no fim dos anos 20. O Dr. Quirino de Andrade é um alentejano que nasceu em Mora em 1906, como disse há bocado, filho de um veterinário, depois fez os seus estudos iniciais, veio para Lisboa, começou a interessar-se por alguns domínios das neurociências, com professores da Universidade de Lisboa, e depois foi para Estrasburgo. Estrasburgo fez a diferenciação dele em neurologia, ganhou inclusive um prémio como médico, um prémio do melhor assistente estrangeiro, e regressou a Portugal basicamente em 1938. Mas Egas Muniz não tem lugar para ele no serviço. E António Flores, que era a grande referência intelectual do Quirino de Andrade, diz-lhe: porque é que não vai para o Porto, que lá não há ninguém? E Quirino de Andrade vem. Mas a direção da faculdade entendeu que não necessitava da disciplina nem de um serviço de neurologia e não aceitou. Ele foi então trabalhar para o Hospital de Alienados de Conde Ferreira, para a enfermaria de imundos e agitados. E esteve lá cerca de um ano. E andou aqui um pouco no Santo António à procura de doentes ou de alguém que quisesse opiniões de neurologia. E é nesse seu trabalho que encontra João Rezende. João Rezende e Quirino de Andrade eram como o hemisfério esquerdo e hemisfério direito de um mesmo cérebro, uma complementaridade nascida da diversidade e que impelia o progresso das neurociências. Esta é uma fotografia que é do lado esquerdo, em que está o Dr. Quirino de Andrade e aquilo que se chama o seu braço direito, o braço esquerdo, o Dr. João Rezende. O João Rezende era, como é que eu caracterizá-lo bem, porque ele merece. Era um homem super honesto, super rigoroso, um belíssimo clínico, com que a gente aprendia muito, mas um indivíduo que vivia muito bem à sombra do professor Quirino. João Rezende foi uma figura muito importante no serviço de neurologia e no desenvolvimento do departamento. Ele próprio, em 1972, escreveu que ambos tinham moldes, tinham temperamentos e tinham qualidades diferentes e que eram, no fundo, uma espécie de lei de unidade dos contrários. Portanto, era entre as suas personalidades totalmente diversas, totalmente diferentes, que faziam o serviço avançar e progredir. O Dr. João Rezende era o segundo no serviço. Era uma pessoa excepcional, uma pessoa fora de série, porque ele não só gostava das pessoas, como explicava com todo o rigor e todo o pormenor como é que se fazia, e nós seguíamos passo a passo até termos uma formação segura, não é? Em 1940 funda o serviço e encontra nos anos 40 alguns colaboradores, designadamente Jorge Campos, Pereira Guedes e Castro Alves. Nos anos 50 ele tem
Rocha Melo, que começa a colaborar com ele, e António Coimbra, que depois foi professor de Histologia da Faculdade de Medicina, mas também não foi neurologista clínico. Portanto, ele chega ao início dos anos 60 apenas com João Rezende e Rocha Melo. Rocha Melo inaugura verdadeiramente a neurocirurgia no Hospital de Santo António, uma distinção singular para um homem singular. Ora, o Dr. Rocha Melo foi, sobretudo, um grande inovador, foi um modernizador da neurocirurgia em Portugal. Era um homem com um horizonte largo, ele era um intelectual também, muito bem relacionado com artistas do Porto e escritores, um colecionador de pintura com uma coleção notável, foi um dos fundadores de Serralves. Em 1958, ele, também por muito empurrão do Dr. Corino, fez as malas e foi para Edimburgo. E quando regressou foi o grande impulsionador da neurocirurgia no Porto. Ele foi o primeiro neurocirurgião aqui no hospital. E é claro que isso, na família, o Dr. Rocha Melo, o chamado tio Tónio, era o nosso grande herói. Sei que é uma senhora que diz que ele é o homem mais bem vestido de Portugal, o Dr. Rocha Melo, porque ele tinha uma maneira diferente de vestir para a época, cabelo comprido, não era muito usual, assim, num médico, com a posição dele. O Dr. Rocha Melo tinha uma coisa muito, que eu considerava muito boa, é que ele sabia muito bem distinguir as pessoas e tratava-nos bem. E ele era uma pessoa que apreciava as enfermeiras, porque ele sabia que se não tivesse bons enfermeiros não podia ter um bom serviço. As personalidades fortes, com gostos ecléticos e variados, deram notoriedade à neurologia do Hospital de Santo António. A exigência cativou muitos jovens, mas alguns procuraram outro modo de vida. Corino de Andrade, quando chegou ao Porto, não conhecia ninguém, tornou-se amigo de Rui Luís Gomes, que o apresentou à elite cultural da cidade, designadamente ao professor Abel Salazar. E os três formaram uma espécie de tertúlia que designaram por Grupo dos Tesos. E diz-se que foi na consulta de neurologia que Abel Salazar fez o busto do Prémio Nobel Ramón y Cajal. Ao longo de décadas, vários médicos do serviço e do departamento, um pouco nesta linha, tiveram ou atividade cultural ou artística, essencialmente muitos relacionamentos com os meios intelectuais da cidade. Essa foi também uma marca do Serviço de Neurologia. O serviço dele era digamos, uma referência para isso. As pessoas sabiam medicina, mas sabiam também outras coisas, discutia-se outras coisas. Ele tinha muito essa ideia, era uma pessoa muito ávido de, digamos, uma certa mundividência. O Dr. Corino foi o meu melhor amigo, a pessoa que mais me inspirou em todos os aspectos da vida profissional, cultural, pessoal, se assim quisermos, porque a gente desenvolve, ou eu desenvolvi muito mais e mais diversos valores na minha vida profissional e pessoal. E que havia a preocupação científica, não é? O detalhe não era nada feito a correr. Se eu fazia uma consulta, imagina, 1 hora, ele perguntava-me quanto tempo eu demorei. E achava quase sempre pouco. E quase sempre pouco o exame clínico, quase sempre pouco a história do doente. Já não sou dessa fase, mas sei das histórias anteriores de pessoas que desistiam ou então que eram convidadas pelo próprio professor Corino a mudar de especialidade. Na sua pós-característica,
com a mão a coçar a cabeça. E ele queria um serviço à imagem dele, com as pessoas que lhe agradassem, que tinham que ser sérias e tinham que estar cá desde as 8 da manhã até à hora que fosse, muitas vezes até às 11 da noite. O Tosé Melo Pires, um dia, disse-me: opá, tu estás na fase do namoro com o serviço. Daqui por algum tempo vais casar com o serviço. Palavras sábias. Foi isso mesmo que aconteceu. Eram tempos diferentes, digamos assim, não é? A visão e inquietação de Quirino de Andrade anteciparam fases de desenvolvimento hospitalar nas neurociências, na anestesiologia, na reanimação, na investigação de doenças hereditárias e na subespecialização clínica. O tal casamento com o serviço parecia dar frutos, muito diversos e todos muito especiais. Quirino de Andrade teve a ideia de criar pela primeira vez num hospital português uma sala de ressuscitação no serviço de urgência. Hoje todos os hospitais têm a chamada sala de reanimação. O Santo António teve a primeira sala equivalente, que na altura se chamava de ressuscitação. O Serviço de Anestesiologia do Hospital Santo António foi o primeiro do país, criado em 1948, por iniciativa dele. O professor Quirino tinha a ideia, penso eu, que o seu serviço, a neurologia, seria um espaço compartimentado, com várias subespecialidades. A neuroquímica, a neurofisiologia, a neuroradiologia, para a qual ele tinha escolhido responsáveis. E, digamos, esses responsáveis começaram por ser neurologistas e depois fazendo, digamos, uma subespecialidade, um subtrabalho. Na neurocirurgia foi o Dr. Rochamel, na anestesiologia foi o Dr. Silva Araújo, na neuroradiologia foi o Dr. Paulo Mendo, na neurofisiologia foi o Dr. Canijo. O Dr. Manuel Canijo. Ele era irreverente, mas muito culto. Era um homem que dava um prazer enorme estar a ouvi-lo e então, se a gente tivesse uma possibilidade de o picar um bocado, no sentido de estimular, criticá-lo disto ou daquilo, era um indivíduo muito, a um nível intelectual muito superior. Depois foram essas individualidades que desenvolveram cada uma destas subespecialidades. E o facto de todas estas pessoas serem conhecedoras do mundo, de terem viajado e conhecido centros de referência numa época em que era difícil viajar, isso foi também muito importante para eles terem horizontes mais alargados e, sobretudo, para lidarem com a geração seguinte. Sabia muito bem o que era a neurologia, que a neurologia precisava de radiologistas, e convenceu o Paulo Mendo a fazer uma radiologia ali, que era uma radiologia muito simples, muito engraçada. E a empregada estava lá com o auxiliar com um avental de chumbo, e o Paulo Mendo dizia: agora! Ele disparava e fazia a parte capilar. E dava outro berro, e assim eu tirava a outra e fazia a parte venosa. Portanto, eram 3 chapas, uma arterial, portanto, e com aquilo a gente lá sobrevivia. Portanto, mas isso foi o Quirino que era necessário fazer, e pôs o Paulo Mendo a fazer isso quando ele veio lá da emigração e voltou a Portugal. E da mesma maneira o neurocirurgião, o Rochamel, veio para cá, também foi buscar lá acima ao São João e pô-lo cá a fazer neurocirurgia, e andou sempre à procura de alguém que fosse para a neurofisiologia. Durante algum tempo foi o afilhado dele, o professor Canijo. O Paulo Mendo era uma pessoa excelente em todos os aspectos. Ele era uma pessoa superior. E eu tive a sorte de o conhecer e dele ter engraçado comigo e termos os dois juntos passado para a neuroradiologia. Ele tinha um objetivo. Esse objetivo era conseguir que o serviço funcionasse como um serviço. Então vieram primeiro a Marfisa e a Zélia, que eram 2 ajudantes de enfermeira e que se transformaram em técnicas ao longo do tempo. E veio a Laura, que sempre funcionou como enfermeira no serviço. E esta era a família que tratava da neuroradiologia. Cada qual sabia muito bem o que o outro era e os limites de cada um. O Dr. Paulo Mendo, que tinha sido neurocirurgião, tinha estado em Rabat por razões políticas, tinha fundado o serviço por estímulo, digamos, mais uma vez, do Dr. Quirino de Andrade. E o Dr. Almeida Pinto, pelos anos 60, agregou-se a ele,
Por exemplo, já agora, lembrei-me disso, o primeiro congresso de radiologia feito em Portugal foi organizado pela Neuroradiologia. Nos anos 60, a secção de neurocirurgia acolheu Mário Leão Ramos, Luís de Carvalho, Alfredo Calheiros e Serafim Paranhos. Em 1978, por evolução da tecnologia, e não só, as secções de neurologia e neurocirurgia formalizaram-se como serviços autónomos. A direção depois passou para o Dr. Rocha Melo, que era o neurocirurgião, e começou a haver aí uma separação da neurologia da neurocirurgia. Uma separação por egos, de cada um começar a ter a sua capela, mas foi também uma evolução devido à tecnologia. Até essa data, o neurocirurgião precisava do neurologista para fazer o exame clínico muito rigoroso e para lhe dizer onde é que a lesão estava ou que tipo de lesão é que tinha. Mas depois começou a aparecer a tomografia computadorizada e mais tarde a ressonância, que dão, para os neurocirurgiões, dão uma precisão muito grande do sítio das lesões e que tipo de lesões é que os doentes a operar têm. E, portanto, eles tornam-se bastante mais independentes da neurologia, mas dependentes da neuroradiologia. O meu pai foi um dos fundadores do Serviço de Neurocirurgia, portanto, começou a trabalhar aqui em 61, antes de eu nascer. Conheci o pai disto tudo, que foi o Dr. Corino de Andrade, que é o pai da neurocirurgia, da neurologia, das neurociências. Somos quem somos, devemos ao Dr. Corino de Andrade, e depois conheci todo o Dr. Rocha Melo, o Dr. Serafim Paranhos, o Dr. Leão Ramos. O Dr. Leão Ramos era o habilidoso, era o melhor técnico de todos, na minha opinião, era um grande neurocirurgião com uma capacidade notável de manual e intelectual também. Era também um artista, tinha sempre um lápis e papel esterilizado e à medida que a cirurgia decorria, ele ia desenhando os passos da cirurgia. Ele ia apontando, ia fazendo desenhos dos aneurismas que operava. E, portanto, fez este livro, que ele tinha feito e fazia também esculturas dos aneurismas. O Serafim Paranhos é a pessoa que eu conheço melhor. Era um homem mais reservado, não tinha a excentricidade que o Dr. Rocha Melo tinha, não, era um homem de campanha muito sensato. Tinha uma característica muito engraçada, mas que para ele era pesado. Ele parecia que carregava os problemas do mundo nas costas. Era um homem preocupado com tudo. O Dr. Luís de Carvalho foi o gestor, foi o homem que, sendo neurocirurgião e sendo um clínico, foi aquele que se empenhou em planear o hospital, em planear a medicina. Veio a ser o presidente do Conselho de Administração do hospital. E neste grupo foi o que mais se distinguiu como organizador e como planeador, com uma característica muito interessante. Tinha a porta do gabinete sempre aberta e qualquer pessoa podia entrar a qualquer altura, juntar-se a qualquer conversa. Nos anos 70, formaram-se ainda António Pinto de Almeida e António Portal e Silva, que fundariam a neurocirurgia no Hospital Maria Pia e no IPO. Nos anos 80 desenvolveu-se uma segunda geração, povoada por neurocirurgiões virtuosos: Artur Vaz, António Rocha Melo Pires, Ernesto de Carvalho, Valdemar Martins, João Osório, Manuel Laranjeira, Óscar Gomes e Isabel Ribeiro, a primeira mulher. Na senda de João Rezende, nos anos 60 e 70, a neurologia médica desenvolveu-se com José Castro Lopes, Paula Coutinho, António Bastos Lima, José Pereira Monteiro, José Lopes Lima e Luís Monteiro. Cândida Maia iniciou a neuropediatria, que levou para o Hospital Maria Pia. O chamado Grupo dos Antónios repartiu-se entre a neurofisiologia, com Martins da Silva e Viana Pinheiro, e a neuropatologia, com Pinto Guimarães. São histórias de precursores, de gente à frente do seu tempo. O Dr. Castro Lopes apercebeu-se que, para o serviço se desenvolver, tinha de deixar que os seus médicos se desenvolvessem. Queria que no seu serviço existisse em cada área alguém
que fosse o melhor de todos, o melhor, idealmente, do país, quer dizer, que desenvolvesse essas áreas o melhor possível e fomentasse o seu crescimento. Ele esteve em Paris, onde, nesse serviço do professor Gautier, dedicado à doença cerebrovascular, e aí ganhou um interesse, uma apetência e algum know-how das doenças cerebrovasculares, e talvez tenha percebido que o doente com patologia cerebrovascular precisava de um acompanhamento próprio. Eu acho que ele era um visionário, porque ele deu uma importância muito grande à doença vascular cerebral, que era uma área dentro da neurologia completamente negligenciada. Todo esse grupo fizeram estágios no estrangeiro, foram ver como é que se faziam as coisas, e o Dr. Castro Lopes disse: eu quero ir para a França, que é onde tratam os acidentes vasculares cerebrais. Coisa estranha. E ele foi contra a vontade do Dr. Corino. A doutora Paula era uma pessoa rebelde. Sempre foi uma pessoa rebelde, em todos os aspectos. Já na faculdade. Lembro-me que na altura, ela quando apresentou a tese de licenciatura, em pleno exame, o professor disse-lhe que ela tinha ali umas considerações no início, que comparava a loba de Roma, que estava no museu, com a Faculdade de Medicina de Porto, atribuindo-lhe uma certa semelhança, porque ambos eram uma questão de perspectiva. E a doutora Paula disse: o seu professor não gosta, pronto, então eu arranco. Bom, a doutora Paula Coutinho é uma pessoa muito particular em todos os aspectos. Era uma excelente clínica, a gente aprendia muito com ela, a observá-la aos doentes, ouvir as histórias dos doentes. Era muito minuciosa e muito elegante no exame neurológico que fazia. Vamos esticar as mãos para diante, bem esticadas, com este dedo assim, muito bem. Fechar os olhos, vai levar o dedo à ponta do nariz, assim, não assim, está bem? Assim, com os olhos fechados. Tudo começou em Portugal, a neuropediatria, com 3 neurologistas. Portanto, é uma subespecialidade que arrancou da neurologia e não da pediatria. Portanto, com 3 neurologistas, uma neurologista de Lisboa, a doutora Karen Dias, um neurologista de Coimbra, o doutor Luís Borges, e aqui no Porto, a doutora Cândida Maia. Portanto, esses 3 neurologistas, por coincidência, sem que não tivessem combinado nada entre eles, encontraram-se a trabalhar em Londres. A doutora Cândida Maia, quando regressou de Londres, em que tinha já uma formação específica em neuropediatria, dava apoio às enfermarias de pediatria. Portanto, a pedido dos pediatras, ela deslocava-se a trabalho esse que eu herdei. Eu formei pessoas que formaram pessoas que já formaram pessoas. Neste momento há uma sociedade portuguesa de neuropediatria, com neuropediatras, oriundos da neurologia e também da pediatria, portanto, o que é muito bom, porque são 2 formações que se complementam. E as coisas evoluíram muito. Do ponto de vista profissional, eu trabalhei mais com a doutora Cândida Maia, aprendi muito com a professora Paula Coutinho. Eram pessoas à frente, cada uma no seu género, eram pessoas muito diferentes mesmo. E tiveram as duas um papel muito importante, que eu acho que formaram pessoas. O Dr. Bastos Lima foi um exemplo de método, rigor. Ele tinha uma personalidade um bocadinho obsessiva, mas ele utilizava isso no trabalho e também foi útil para nós, esse tipo de personalidade que ele tinha. Uma pessoa muito sabedora e foi um bom chefe depois do Dr. Castro Lopes ter reformado. Ficou ele com a direção do serviço. O Dr. Pereira Monteiro era outra personalidade, de uma persistência enorme. Constituiu uma consulta de cefaleias, suponho que foi a primeira do país, e desenvolveu toda essa área de uma forma persistente. É muito difícil dizer o que era o Dr. Luís Monteiro. Era um indivíduo alegre, apreciador da vida, pertencia a todos eles ao grupo de grandes sabedores e de grandes orientadores. Ouvia os doentes como
pouca gente, provavelmente. E ele tinha como a doutora Paula, um afeto muito grande pelas pessoas mais pobres e pessoas com poucas posses que vinham à consulta e que ele via e que tinha um toque especial para elas. A descrição original da polineuropatia amiloidótica familiar, a que o povo chamava de doença dos pezinhos, prestigiou Quirino de Andrade no mundo das neurociências, abrindo frentes de investigação no Hospital de Santo António, na Universidade do Porto e noutras instituições nacionais e internacionais. A história da PAF, ou da paramiloidose, foi construída neste país e o Dr. Quirino andava por aqui sozinho, isto era o antigo Hospital da Misericórdia do Porto, e um dia fazia algumas consultas e observou uma senhora de Vila do Conde que tinha uma doença que o deixou completamente espantado, porque nunca tinha visto nada assim. A senhora, além do mais, disse-lhe: não, mas isto é uma doença que lá na minha zona é muito frequente. Nós chamamos-lhe a doença dos pezinhos. Ele fazia a ficha nutricional de todos os indivíduos que foi vendo e admitiu que a doença fosse provocada por déficits alimentares. E foi notando que havia um padrão familiar, desenhando as árvores familiares, que havia um padrão de que a doença que era autossómica dominante, que passava de pais para filhos com 50% de probabilidades mais ou menos de atingir a geração seguinte e que poderia vir desde há muitas gerações. Portanto, percebeu que era uma doença genética. Mas na altura não tinha a percepção que era uma doença que era uma amiloidose. E, portanto, quando autopsiou o primeiro doente, que foi o Dr. João Rezende, que fez a autópsia, o Dr. Quirino de Andrade foi para Lisboa com uma mala de viagem, com os órgãos da doente envoltos em éter e algodão, dentro de umas caixinhas, ter com o professor Silva Horta, que era professor de histologia na Faculdade de Medicina de Lisboa. E ele, ao ver aqueles órgãos, percebeu que havia substância amiloide. Portanto, ele passa a perceber que é uma amiloidose. Foi à Vila do Conde, foi à Póvoa de Varzim, estabeleceu lá algumas relações profícuas com médicos locais e começou a observar doentes. E acabou por juntar a experiência de um grupo grande de doentes, de 75 doentes, e por fazer uma publicação que faz a primeira descrição mundial da doença, que é feita na revista Brain, é publicado em 1952, portanto ele vê a primeira doente em 39 e faz todo este trabalho até 1952. Todo mundo sabe que é a doença de Quirino, não é? Isso toda a gente sabe que foi. A grande questão dele foi, ele era bom como neurocirurgião também já, mas de facto foi essa descoberta, isso não há dúvida nenhuma. O meu tio, Pedro Pinho e Costa, primeiro entrou em engenharia. E entrou em engenharia, teve que ir para o serviço militar, cumpriu o serviço militar, depois entrou para a medicina e depois, enquanto estudante de medicina, envolveu-se na política contra o regime, nomeadamente com pessoas como o Dr. Quirino de Andrade, e a certa altura teve que sair do país, teve que se exilar, senão era preso. Quando regressou a Portugal, a situação era de que havia a guerra colonial e, se ele terminasse o curso, era mobilizado, como havia uma grande necessidade de médicos nas Forças Armadas, e se ele terminasse o curso seria imediatamente mobilizado. De maneira que quem solucionou ou ajudou a solucionar ou a encontrar uma saída para essa situação foi o Dr. Quirino de Andrade, que o contratou como técnico superior de saúde para dirigir o laboratório que ele sentia necessidade de montar para investigar a causa da amiloidose. Depois é a professora Maria João Saraiva que faz o trabalho, nessa altura já em paralelo com um trabalho de investigadores japoneses que também tinham encontrado a doença, mas é a professora Maria João que faz a identificação do erro genético que está na base da doença. E, portanto, o Dr. Quirino, em toda a sua vida, conseguiu acompanhar todo este progresso na paramiloidose, desde perceber que era uma doença genética, que era uma amiloidose, que era autossómica dominante, qual era o defeito bioquímico, qual era o gene, e ainda assistiu ao tratamento por transplantação hepática,
que foi feito durante muitos anos, e teve notícia, embora não tenha já vivido o tratamento com medicamentos que nós temos hoje em dia, mas ainda viveu o suficiente para perceber que esses tratamentos que eram viáveis e que estavam para aparecer. Isto é raro que alguém acompanhe durante a vida todo este percurso de uma doença nova, não é? Desde a descoberta até ao tratamento. E, no fundo, este grupo da paramiloidose, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista de ciência básica, é um grupo que tem projeção internacional e, portanto, participa da Sociedade Internacional da Amiloidose, participa dos simpósios internacionais que são feitos regularmente a nível internacional, a par dos investigadores americanos e, entretanto, dos investigadores japoneses ou suecos ou ingleses. Portanto, é um grupo que, de facto, tem uma projeção e um peso nesta área específica de investigação muito importante. E aí, mais uma vez, a mão do Dr. Corino, no início, na descrição da doença, foi fundamental. Isso é um marco grande numa doença genética fatal. Acho que é dos melhores avanços aqui, onde o Hospital de Santo António teve um papel relevante. Houve duas pessoas que foram muito importantes para o Dr. Corino em todo este montar do Departamento de Doenças Neurológicas, porque eram pessoas ligadas à patologia. Portanto, o professor Coimbra era professor no Hospital de São João e o Dr. Pereira Guedes era o diretor da anatomia patológica aqui dentro. E estabeleceu uma colaboração muito próxima, tanto que depois o Dr. Corino chegou a ter trabalhos feitos de patologia com o professor Coimbra. Há uma série de publicações que são feitas com ele. Uma grande parte do trabalho à volta da paramiloidose relacionado com a parte do envolvimento cardíaco, que também é um envolvimento importante, foi sempre assegurado pelo professor Falcão de Freitas e seus colaboradores. A neurociência portuguesa estava cada vez mais no mapa internacional, obra da persistência e dedicação destes visionários e visionárias que faziam da neuropatologia a sua preocupação diária, sempre. É claro que a neuropatologia já tinha começado com o Dr. Corino nos anos 50, 60 e com o Dr. Pereira Guedes, fundamentalmente com o início do estudo da paramiloidose familiar. Portanto, o António dedicava-se muito a isso e foi a especialização que ele fez em França, foi nas doenças neuromusculares. Na altura, o António Guimarães, que era o neurologista que se estava a dedicar às doenças neuromusculares e à patologia das doenças neuromusculares, também não se importou que eu começasse a frequentar o laboratório. E, portanto, eu comecei, acho que foi no 5º ano da faculdade, a dedicar-me já a fazer alguma neuropatologia, principalmente os tumores e as doenças neuromusculares. Era o único sítio aqui no país onde se fazia esse tipo de estudos. A neuropatologia permitiu tanto aos neurologistas como aos neurocirurgiões, como aos neuroradiologistas e aos neurofisiologistas terem um apoio fidedigno naquilo que era o diagnóstico das patologias que eles, no fundo, ouviam na enfermaria ou na sala de operações, nas eletromiografias, nos eletroencefalogramas. A vontade permanente de antecipar o futuro levou a imaginar, ainda no século passado, algo que só se tornaria realidade em 2012: o Banco de Cérebros. Que a gente começou a ver a necessidade de organizar um banco de cérebros. Portanto, isso começou no século passado, mas só neste século
é que se concretizou com a vinda do Ricardo Taipa. Foi ele que no fundo organizou toda a burocracia necessária para fazer tal empreendimento. No início dos anos 70 surge um novo capítulo decisivo, a identificação da doença de Machado Joseph, aventura marcante da neurologia portuguesa. A doença de Machado Joseph tem uma história muito curiosa. Em 1972 foram descritos nos Estados Unidos doentes de origem portuguesa, de origem açoriana, americanos de origem açoriana, com uma doença nova, uma forma nova de ataxia que não tinha sido ainda descrita na literatura internacional. Na Direção-Geral da Saúde ninguém sabia absolutamente nada sobre isso e o Diretor-Geral da Saúde, que era na altura o professor Arnaldo Sampaio, conhecia o Dr. Corino e conhecia o trabalho que ele tinha feito na paramiloidose e disse, bom, se isto é uma doença genética, o melhor, e neurológica, o melhor é pedir ao Dr. Corino para ir aos Açores, ver se ele encontrava alguma coisa. Na altura as viagens eram muito difíceis entre ilhas, mas também havia uma grande predisposição das Forças Armadas, da Força Aérea, ao serviço da ciência e do povo, fruto da época. Ele foi com a doutora Paula Coutinho e com mais alguns colaboradores, mas eles fizeram várias viagens, os dois, a São Miguel e às Flores, e encontraram doentes com aquele tipo de ataxia. Portanto, é uma doença que, na verdade, é autossómica dominante, tal como a paramiloidose, isto é, passa de geração para geração com 50% de probabilidades, tem início na idade adulta e dá um desequilíbrio, uma descoordenação motora muito parecida, assim, mal comparado, com a de um bêbado. De modo que as duas famílias principais, as três, que eram a família Machado, a família Joseph e a família Thomas, tinham características ligeiramente diferentes. Aí o trabalho foi essencialmente da doutora Paula Coutinho e depois na genética do Jorge Sequeiros, foi tentar perceber que aquelas três doenças eram uma só. A doutora Paula Coutinho lutou sempre por isso, mesmo contra algumas autoridades científicas internacionais. A doutora Paula teve de defender a sua teoria contra a Anita Harding, que era na altura uma inglesa que era líder de opinião nesta área. Anos mais tarde descobriu-se o gene da doença e de facto era a mesma doença. As três famílias tinham a mesma mutação no mesmo gene e portanto ela estava certa desde o início. Depois a doença foi sendo descrita em muitos outros locais, principalmente onde os portugueses estiveram, no Brasil, no Japão, e, portanto, é uma doença, hoje em dia, é a ataxia dominante mais comum em todo o mundo, mas nós, de facto, portugueses, tivemos um papel muito grande na sua descrição, quer clínica, quer genética, e a doutora Paula Coutinho e Jorge Sequeiros foram sempre figuras de referência nesse domínio. O 25 de abril de 1974 abriu um período de grande criatividade num serviço de neurologia composto por pessoas politicamente vivas e frequentemente em desacordo. Já tinha sido avisado previamente da existência de dois blocos, digamos assim, mas aqui o que interessa é o equilíbrio, não é? Eu não vim para aqui para fazer política, nem pouco mais ou menos. Podia haver pessoas com quem eu simpatizava mais que pertenciam a um bloco, mas eu, por acaso, havia pessoas dos dois blocos com quem eu simpatizava e até estabeleci relações de amizade. Eu lembro-me de grandes discussões, eu ainda era um cachopo, ainda no princípio do internato, mas grandes discussões com o professor Corino e com outras pessoas mais chegadas à esquerda sobre a unicidade sindical. Foi assim uma grande discussão que apaixonou o país durante alguns meses. Os utentes não sofreram com isso, as discussões eram científicas e eram baseadas na ciência, nos dados objetivos e nunca isso não entrava muito na política. O clima do 25 de abril, a aposentação do Dr. Corino de Andrade, a nomeação de Rui Luís Gomes para reitor da Universidade do Porto criaram condições para uma nova aventura. Nasce o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. O Dr. Corino de Andrade reformou-se em 1976 e a doutora Paula Coutinho escreveu que toda a gente
receava que ele fosse para casa aborrecer-se e aborrecer a família, mas que isso foi um puro engano. Ele apenas atravessou a rua, encontrou-se com o Nuno Grande, que era 30 anos mais novo, vindo de Angola, que ele não conhecia, e juntos tiveram a ideia de formar uma escola nova de medicina e de ciências biomédicas, tendo tido, na altura, o grande apoio de Rui Luís Gomes, que entretanto tinha sido preso, tinha estado exilado, mas era nessa altura o novo reitor da Universidade do Porto. E os três conceberam o projeto do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Foi possível criar as biomédicas, não é? E criar depois a relação das biomédicas com o Hospital Santo Antônio no curso de Medicina. Por um lado, isso aumentou a nossa capacidade de divulgação da neurologia e de participação dos internos em ensinar. E quando a gente está a ensinar, está também a aprender. Não é? É um esforço grande de preparação das coisas e de consciencialização dos factos e dos conhecimentos. Podíamos começar a tentar fazer alguma investigação, apoiando-nos nos laboratórios que as biomédicas iam também desenvolvendo ao mesmo tempo. De facto, o hospital sofreu um abanão no bom sentido, quer dizer, porque obrigou a muitas reformulações, a reorganizações, e na neurologia, por exemplo, eram versados vários capítulos que, na minha opinião, tinham grande importância para um médico de medicina geral e familiar. Ou seja, os capítulos que eram ensinados tinham uma perspectiva prática muito boa. E eu via isso no entusiasmo que os alunos participavam nas aulas práticas, na urgência, por exemplo. Adoravam andar na urgência porque viam coisas que nunca tinham visto. O professor dava os ensinamentos, transmitia os ensinamentos de uma forma pedagógica muito próxima. Tal era a proximidade do à vontade existente entre o professor e o aluno, que as aulas de facto eram extremamente produtivas. Era um ensino que eu percebi que eu achei que era de grande qualidade devido à qualidade das pessoas envolvidas. Pessoas como a professora Paula Coutinho, por exemplo, como a professora Rocha Melo, eram pessoas que nós percebíamos que eram de uma qualidade excepcional. As aulas práticas foram uma surpresa total para o grupo, porque tivemos aulas práticas com a professora Paula Coutinho. A professora Paula Coutinho era um personagem extraordinário, que transformava temas aparentemente chatos, pouco interessantes, em sessões que passavam sem que dessemos conta do decorrer do tempo. Os inovadores do início desta história cultivavam agora nas suas aulas os novos inovadores. O desenvolvimento do Departamento de Doenças Neurológicas, em simbiose com o Instituto Abel Salazar, induziram a investigação científica e a diferenciação académica. Não posso dizer uma explosão, porque não foi tudo ao mesmo tempo, mas criou-se um ambiente extremamente acolhedor e de facilitar todos os membros do serviço que queriam fazer o doutoramento. Eu lembro-me muito bem, como interna do Dr. Lopes Lima e do Dr. Pereira Monteiro, na altura em que eles começaram a fazer o seu trabalho para o doutoramento. E como era em conjunto, como a grande parte dos nossos colegas aqui fazem em conjunto com a prática clínica, era preciso dar alguma ajuda, por assim dizer. Então, alguns dos internos ou os consultores mais novos tiveram de aumentar um pouco a atividade clínica para que eles ficassem livres para as atividades de doutoramento, o que foi excelente. E isso reproduziu-se, ou seja, continuou nas gerações seguintes. Eles foram os primeiros, a seguir a gente sabia que ia ter essa oportunidade. O meu projeto tem como objetivo encontrar novos anticorpos associados às encefalites autoimunes, uma doença descoberta há relativamente pouco tempo. E esta bolsa vai permitir criar um registro nacional das encefalites autoimunes e aplicar um método de detecção inovador. Formei-me em biomédicas e é um orgulho poder considerar o ICPAS a minha casa. É por isso uma honra receber uma bolsa que homenageia o seu principal fundador. E esses neurologistas que se formaram no serviço mantiveram
uma ligação ao serviço. E essa ligação transformou-se em alguma facilidade em termos de organização. Quando eles têm um doente, ou quando nós queremos transferir um doente, ou quando querem discutir, nós temos canais abertos para isso. Isso acabou por se constituir uma rede de neurologistas. E que, de certo modo, invadiu o Norte. E é verdade, muitos deles com cargos importantes e diretores de serviço e até diretores clínicos de hospitais da Zona Norte e que são fruto de um serviço que eu considero muito competente e com pessoas que eram muito competentes. E eu acho verdadeiramente que as pessoas que foram formadas por eles e que saíram daqui continuam a fazer jus às pessoas que aqui estiveram e que deram o seu contributo. A observação clínica é a base da neurologia, mas as tecnologias permitem diagnósticos e tratamentos mais eficientes, fiáveis e seguros. A neuroradiologia ilumina cada vez mais o caminho dos neurologistas e dos neurocirurgiões. Por muito impressionantes que as nossas imagens sejam, e são, é preciso nunca esquecer que são análises. Isto é, têm que ser sempre enquadradas clinicamente. E para a neuroradiologia eu acho que é especialmente importante, porque a complexidade é tal que se não há um enquadramento clínico, isto é, um bom exame clínico que orienta a nossa investigação, nós falhamos muito mais. Métodos fantásticos de diagnóstico por imagem a necessitarem sempre de enquadramento clínico. Para se começar a trabalhar em eletroencefalografia não foi comprar o equipamento, foi comprar o equipamento e o Dr. João Rezende ir para Marselha começar a trabalhar em eletroencefalografia para saber o que era e foi isso que aconteceu. Eu conheci a neurologia numa fase em que nós tínhamos o martelo de reflexos, o oftalmoscópio e depois em termos de imagem tínhamos o raio-x, a mielografia, a pneumoencefalografia, a angiografia, que, por exemplo, em que a carótida era picada diretamente, ainda sou do tempo em que as angiografias carotídeas eram por picada direta da carótida. Não havia um processo automático das películas passarem umas atrás de outras. A gente tirava-as à mão, eram 3, não é? E a gente dizia, a ordem que a gente dava era vá! E a pessoa disparava, tirava-se uma película, ficava lá a outra, tirava-se outra película, vá! Tirava-se outra película e vinha a terceira. Pronto, isto era uma angiografia primitiva. Aqui no serviço foi em 1995, se não estou em erro, que nós substituímos a nossa angiografia clássica, com películas, por uma angiografia digital em que as imagens não eram gravadas em películas, eram gravadas em suporte digital, como agora todas são. A certa altura apareceu a notícia de que havia uma nova técnica que era a tomografia computadorizada e veio cá o James Bull e que mostrou as primeiras imagens. Aquilo era fantástico, porque cada corte que se fazia durava, nos primeiros aparelhos, demorava 15 minutos, de maneira que tinha que selecionar 3 cortes, um em cima, mais ou menos, mais abaixo. Passamos a ver o tecido nervoso, digamos, diretamente. Antes não víamos-lo indiretamente. Agora tínhamos densidades que nos mostravam o córtex cerebral, a substância branca, os ventrículos, mostrávamos se havia uma hemorragia lá dentro. Antigamente era tudo sinais indiretos. O nosso primeiro TAC foi em 1982 e a TAC era para cérebro, crânio e coluna também e pouco mais. Era essa a nossa realidade. Para consulta, para urgência. Só muito mais tarde é que começamos a fazer exames de corpo, para a radiologia. Mas para nós foi assim uma evolução incrível, porque até lá avaliar um doente traumatizado crânioencefálico
para ver se havia lesões. Eram os médicos que avaliavam, não é? Não tínhamos imagem do cérebro e, portanto, com o ATAC foi uma evolução fantástica. A tecnologia mudou muito, porque eram máquinas analógicas e muito rapidamente se desenvolveram máquinas digitais e, sobretudo, a expansão do tipo de exames que se fazem foi enorme. Em que o doente, aquilo que nós chamamos o vídeo EEG, em que o doente era filmado e a filmagem do doente era sincronizada com o sinal do EEG, para depois fazer exames cada vez mais complexos e chegamos mesmo ao ponto de já introduzir elétrodos dentro do cérebro do doente, aquilo que nós chamamos os EEGs com elétrodos profundos, e temos depois alguma capacidade também de intervir através desses elétrodos diretamente sobre a situação do doente, digamos assim. No fundo, era não fazer asneiras com os doentes com acidentes vasculares cerebrais. Na neurocirurgia, as hemorragias subaracnoideias, portanto as hemorragias meníngeas por ruptura de aneurisma, no passado tinham enormes complicações porque os doentes eram operados apenas ao fim de alguns dias depois da hemorragia. Hoje em dia temos um programa em que os doentes são operados nas primeiras 24 horas. Uns são tratados com cirurgia, outros são tratados por embolização, por radiologia de intervenção. A cirurgia de estimulação cerebral profunda, que é outro campo de colaboração muito íntima entre a neurologia, que tem habitualmente o doente, que tem um problema para resolver, a neuroradiologia, que faz o estudo do cérebro, da localização, da topografia cerebral, e a neurocirurgia, que faz os implantes de elétrodos em certas zonas sensíveis do cérebro, certas zonas profundas do encéfalo e que ajudam a resolver muitos problemas, como, por exemplo, doenças de Parkinson, que já não eram resolvidas com medicamentos e que hoje em dia, feito nesse trabalho de colaboração, em que no bloco operatório está o neuroradiologista, está o neurologista, está o neurocirurgião a executar, o doente está acordado, portanto, grande colaboração também da neuroanestesia. A vontade de inovar que está na raiz destes serviços encontra hoje em dia tecnologia que permite cada vez mais alcançar os horizontes ambiciosos a que se propõe. A incorporação da inteligência artificial nas tecnologias e na tomada de decisão já começou. Não tenho dúvida nenhuma, com a robotização, com o 5G, com a inteligência artificial, isto tudo reunido, a mudança é rápida. Mas depois também é preciso ter pessoas. E nós temos o serviço, nesse sentido, está perfeito. Tem pessoas em todas as áreas a gostarem muito do que fazem e muito bons. A genética dar-nos-á cada vez mais resultados, sem nós precisarmos de fazer exames tão invasivos, designadamente biópsias. Por exemplo, nós hoje, pela análise da saliva ou de um cabelo, podemos fazer diagnósticos de doenças do ponto de vista molecular que antes precisávamos de uma fatia de músculo ou de um pedaço de nervo. E os maiores progressos poderão estar relacionados com a medicação, com impacto decisivo num flagelo mundial. No futuro, as medicações serão personalizadas. Nós não temos ainda hoje uma terapêutica que seja eficaz na prevenção ou no tratamento da doença de Alzheimer. É uma das áreas em que, de certeza, irá haver progressos nos próximos anos e seria, assim, dito por alto, talvez o maior progresso que a área das neurociências atingiria, digamos, nos próximos 10, 15, 20 anos, seria um tratamento eficaz para a doença de Alzheimer. O que nós gostaríamos era de usar técnicas que já existem disponíveis de modificação dos genes e poder intervir modificando a situação genética dos doentes
antes mesmo deles desenvolverem a doença. No fundo, o futuro, o verdadeiro futuro, que não está assim tão distante como isso, iria muito por aqui, por podermos alterar a condição genética dos doentes antes deles desenvolverem a doença. Esta é uma história de visionários. Começa com Quirino de Andrade, mas depois, como a própria rede complexa de neurónios que gera o pensamento humano, tornou-se uma rede de homens e mulheres inovadores, arrojados, ousados, de uma dedicação extrema. A cadeira de Quirino está no início desta história, mas como vimos, são muitos e muitas que ganharam o direito a sentar-se nela também. Esta é uma história portuguesa, uma história portuense, na história mundial das neurociências.